Podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de design gráfico do Univem. Olá todo mundo, está começando mais um episódio do podcast Break Universitário do Univem. Eu sou a Nathalie, aluna do design gráfico, junto comigo está... Salve galera, eu sou o Lincoln. Hoje estamos entrevistando uma convidada mais do que especial. Ela é professora aqui do Univem, ela é terapeuta, ela é mestre em comunicação. A gente está tendo aula com ela de linguagem cinematográfica, onde a gente está aprendendo muito sobre o universo dos filmes. No podcast passado a gente falou sobre filmes, mas a gente falou assim, aquele básico. Agora a gente vai conversar com alguém que sabe do que está falando. Giovanna Bettini. Olá, meninos. Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre um assunto tão agradável, tão gostoso, que são os filmes. Então, vamos lá do início. A gente sabe que você tem uma graduação em jornalismo, mas que foi para comunicação. Por que ir para comunicação? Por que ir fazer essa transição para algo, vamos dizer, mais agradável, vai? Exatamente, você tocou na palavra certa. Assim que eu terminei a minha faculdade de jornalismo, eu já sabia que eu não queria trabalhar no mercado de trabalho jornalístico. Então, apesar de eu já ter tido experiência em jornais, impressos, ter trabalhado um pouco na área mesmo, quando eu terminei a faculdade, eu já sabia que eu não queria ficar nessa área. E eu já imaginava, ainda não era certo para mim, que eu queria dar aula na universidade. E aí o mestrado ou uma pós-graduação, ele acaba sendo pré-requisito para você dar aula numa universidade. Falei, entre uma pós e um mestrado, já começo logo um mestrado que, né, em termos de titulação é até melhor, e eu emendei. Então, às vezes, eu falava até que minha faculdade ia ter 6 anos, porque eu fiz os 4 de jornalismo e já emendei os 2 do mestrado. E aí, conforme você vai fazendo as disciplinas do mestrado, vão te abrindo linhas de pesquisa. E eu tive cinema no mestrado, era uma das disciplinas. Então, eu já comecei a me interessar. Nisso, a gente já começa a ter contato com possíveis orientadores. E o professor que, né, por vários processos ali, acabou se tornando meu orientador, ele tem um baita de um currículo com cinema e pesquisa e produz e isso e aquilo. Então eu fui muito também sugestionada pela linha de pesquisa dele. Juntou uma afinidade que eu tinha, mas que ainda era meio amadora, não tinha conhecimento nenhum daquilo, com a linha de pesquisa dele. E aí eu precisei estudar mesmo cinema. Então já não era mais aquele olhar de vamos no cinema, eu precisei estudar cinema e para desenvolver a minha dissertação de mestrado, aprender sobre linguagem cinematográfica, o poder da imagem. E aí tudo que eu comecei a escrever para apresentar em congresso, minha própria dissertação de mestrado, tudo foi indo para essa área, porque eu comecei a acumular muita leitura, muitos filmes, comecei a assistir filmografia dos grandes diretores, eu fui realmente me apaixonando. E aí, quando eu finalizei o meu mestrado com uma dissertação voltada, né, para o cinema, eu, antes de finalizar o mestrado, eu já tinha passado num concurso lá no Mato Grosso, para dar aula lá. Uma universidade lá do estado do Mato Grosso. E lá, como meu currículo já voltado para a área, lá também ele já me colocou tudo que tinha a ver com imagem, audiovisual não voltado para a TV, tá? Eu nunca pegava assim, essa parte. Mas cinema, e era uma cidade muito pequena, então, assim, a comunidade se atraía pelos eventos, então eu montava minicursos, oficinas, e isso para mim foi muito bom, né? Porque eu também estava no começo, eu estava tendo a oportunidade de trabalhar o cinema não só dentro da sala de aula, mas até de uma maneira mais informal em oficinas. E quando eu vi, e lá também eu tinha que publicar muitos artigos que a própria faculdade exigia, então todos os artigos eu fazia na área de cinema, e isso tudo foi sempre puxando mais e mais e mais conhecimento nessa área. E desde que eu tô, né, na vida acadêmica, por conta, né, dessa trajetória, o cinema sempre fez parte, mesmo que eu pegue outras disciplinas, mas a minha abordagem, minhas pesquisas, meus trabalhos científicos,
tudo sempre foi para essa área. Então, é muito bom você falar isso, porque hoje em dia, que nem Marília é considerada uma cidade mediana para grande, você tentar fazer uma oficina dessa aqui, é bem poucas pessoas que vão. Se for fazer, vai mais as pessoas que realmente são interessadas naquela área, que já conhecem, alunos que estão tendo aula, alunos que já tiveram aula com você, que queiram matar a saudade, fazer algo do tipo, mais essas pessoas que vão. E na antiga cidade que você dava aula, lá aparecia, tipo, pessoas da cidade inteira para, sabe, para interagir, para aprender, e isso é muito bom, que é uma coisa que falta aqui na nossa cidade. Era muito legal. E assim, eu tenho uma memória afetiva muito grande, porque quando eu digo que essa cidade era pequena, chama Alto Araguaia, divisa do Mato Grosso com Goiás. Então, era um lugar, gente, assim, muito carente de recursos, de informação, enfim, de tudo. E eu lembro que esses minicursos eu oferecia no auditório, como se fosse um anfiteatro da faculdade. Sim. E como lá a gente desenvolvia linhas de pesquisas, essas coisas elas são abertas à comunidade. Então acontecia, por exemplo, vocês eram meus alunos. Aí de repente você falava assim, Gi, vou trazer minha mãe. Ah, vou chamar meu primo. Ah, meu irmão também gosta. Ah, vou trazer meu namorado. Aí o namorado trazia o irmão. Entendeu? Então, e virava assim uma coisa muito agradável, que era mesmo um bate-papo, claro, né? Sempre tinha um fio condutor, mas eles se envolviam demais, demais. Era muito gostoso. E para mim, fora toda essa participação que era uma delícia, para mim profissionalmente, nossa, porque eu me sentia, entre aspas, obrigada a estar sempre produzindo. Com certeza. Entendeu? Porque a demanda era grande. Então, eu também precisava estar sempre produzindo, ou em forma de publicação em livro, palestras, minicursos. Então, para mim, foi assim, foi uma escola, foi uma faculdade na vida real, sabe? Muito, muito bom mesmo. E é um assunto que todo mundo gosta de falar, né? Quem gosta de falar sobre filme? Quem não gosta de assistir filme, mesmo que seja por diversão? É raro as pessoas que falam, ai, não gosto, porque você fica muito tempo na TV, muito tempo na tela, o que for. Então, acho que aí despertava ainda mais as pessoas quererem. Então, vamos enganchar um pouquinho? Então vamos ver assim, né? A gente sabe que esse semestre a senhora está dando aula para a gente de linguagem cinematográfica. Semestre passado você também deu aula para a gente de história da arte, história do design, desculpa. E já teve na grade. Já teve na grade. É que a gente não teve, eu só confundi as palavras. E você já deve ter dado muitas outras matérias. Não sei se vai dar aula para a gente ainda no próximo ano, no próximo semestre. Mas, assim, qual que é a matéria que você mais se identifica, que você mais gosta, assim, que você tipo, sente um maior prazer, assim, de dar aula, de ensinar aquilo, de passar para os seus alunos, no caso? Com certeza é essa disciplina que eu dou para vocês, de linguagem cinematográfica, porque, assim, as disciplinas que eu já assumi aqui na Univem, faz 6 anos que eu trabalho aqui. Elas são rotativas, tá? Então, já teve semestre de eu pegar uma disciplina e no outro ela está atribuída para um outro professor e depois ela voltar para mim, e aí no outro semestre eu pego uma disciplina que eu nunca dei. Então, isso acontece, é meio rotativo. Agora, linguagem cinematográfica, desde que eu estou aqui, essa sempre caiu para mim, assim, sabe? Então, é a minha queridinha. Assim, eu vou fazer uma pergunta que até os outros alunos devem ter alguma dúvida, no caso, esqueci de terminar. O que tem a ver, por exemplo, cinema com design? Por exemplo, porque você fala, design, você pensa que você vai fazer uma imagem, montar alguma espécie de objeto, sabe? E isso é um nicho que, quando eu entrei, tipo, eu não olhei a grade. Aí eu não sabia que a gente ia ter linguagem. E eu gostei muito, porque eu só ia lá, sentava no sofá, assistia meu filme e boa. Gostei do filme? Gostei. Não gost... Mas não gostei, não. Mas não gostou por quê, sabe? E a partir do momento que eu comecei a ter essa aula, eu comecei a olhar de um jeito diferente, a mudança de imagem, a mudança de cor de cena para cena. Aí, tipo, eu fui entendendo um pouco mais do filme, o porquê disso tá ali. E eu queria que você contasse um pouco dessa junção dos dois, dessa relação. Não só para o design, mas sim para o designer em si, no seu Exatamente. mercado de trabalho, profissionalmente, como torna ele ser melhor tendo estudado isso. Tá ótimo.
Primeiro, o que é que o cinema e o design têm em comum? A imagem, né? Que foi uma coisa até que você tocou agora, a imagem. Então, isso já explicaria tudo, né? Um designer, quando ele está no mercado de trabalho, ele vai trabalhar com a imagem. E ele sabe que essa imagem, ela é simbólica, né? Ela diz algo, ela vende uma ideia, ela causa sensações, ela tem uma função, né? E o que acontece? Se esse profissional ele não tem repertório, o que resta para ele? Nada. Então, assim, o designer ele precisa saber mexer em trocentos mil programas no computador relacionado à imagem. Ok, eu também acho que vocês precisam dominar isso. Só que o repertório não vem disso, né? O repertório não vem de eu saber dominar um programa de computador. Embora isso seja obrigatório, digamos assim, é o mínimo. É o mínimo para ser assim, bom, mediano. Agora, para ser excelente, que é o que o mercado está em falta, você precisa ter repertório. E aí, onde é que você busca repertório? A arte é uma ferramenta, né? Desde da literatura, música, cinema, né? Enfim, várias formas de arte. E o cinema, tendo a imagem em movimento, aquilo comunica. Né? E nós sabemos, e vocês estão vendo agora, que existe um papel narrativo da câmera, que tudo ali é produzido a partir de uma escolha. Né? Então, nada está ali por acaso, como as coisas estão aqui agora nesse ambiente que a gente está. Tudo tem uma função. E quando o designer ele assiste a um filme com esse olhar, né, buscando entender como os elementos técnicos do design, do cinema, perdão, eles ajudam a contar uma história. Então, como as cores funcionam, como os ângulos funcionam, os enquadramentos, a fotografia, os diálogos, como isso move a construção do personagem, né? Outras coisas até mais profundas, como a jornada do herói se dá aqui. Um designer que tem noção de jornada do herói, ele já está à frente, assim, ó, anos-luz no mercado, né? E saber olhar a imagem, lendo a imagem. É preciso ler a imagem como a gente lê as palavras. Ou seja, quando esse estudante se forma com essa bagagem, ele é contratado por uma empresa, ou ele vai fazer um trabalho mais autoral, enfim, ele está no mercado de trabalho. Na hora que ele for lá dominar a técnica do design, ele já domina isso diferente. Ele já sabe aplicar um olhar que é fundamentado em questões que são simbólicas, sabe? Em escolhas que elas não são meramente jogadas, elas são intuitivas, mas elas têm uma razão de ser. Por quê? Porque ele treinou o olhar. Então, essa é a expressão que eu acho importante a gente registrar, né, dessa junção do cinema com o design. O cinema, ele treina o olhar. E um designer com um olhar bem treinado, vocês percebem que ele já está na frente de tantos que estão entrando no mercado de trabalho? Sim. Talvez só preocupados em dominar um Photoshop ou outros programas, ele já está na frente. Então, isso eu acho fundamental, que eu acho muito bom que a Univem tenha essa disciplina aqui na grade, e que vocês já estejam treinando o olhar de vocês para isso, porque vocês já vão enxergar tudo diferente. Clipe musical, publicidade, porque nós estamos falando de imagem, campanhas, capa de revista, tudo. A gente vê filme e, tipo, é um tempo maior, então aplicar isso numa publicidade, numa campanha de publicidade. Porque é o que você falou, Ashley, o filme é o macro, né? Se você já consegue fazer isso numa peça de 2 horas, quando você pega uma publicidade de 1 minuto e meio, 1 minuto, ou uma imagem estática mesmo, ou quando vocês vão tirar uma foto, e quando vocês vão fazer já fazer as criações de vocês, aqui na faculdade mesmo, vocês já vão fazer com o olhar que, peraí, o que eu quero dizer aqui? Essa escolha, onde eu fundamento ela?
Tá, o que que eu quero? Eu quero isso. Então, que recursos eu posso usar? Por que usar isso? Por que e para estar quê? ali? É por que e para quê? Para que usar? Entende? Para que usar isso aqui? Então, vocês percebem que ajuda a treinar o olhar? E assim, eu não falo só por aí não, sabe? Eu acho que vocês têm que buscar tudo de tudo. Na arte, vai ler livro, vai escutar música, vai ver clipe, cinema, sabe assim? Busquem repertório. Busquem, porque eu percebo, e agora assim, expandindo para qualquer profissão, as pessoas estão sem repertório. Sem repertório. Você tentar instigar de alguém um pouco além do nicho dela, então, ele é design, ele é advogado. Tá, mas o que outras bagagens você tem? O que você traz na tua bolsa? O que você traz na tua mochila? A pessoa, às vezes, não... Esse é o diferencial. Que nem no caso você falou desse repertório, no caso, por exemplo, tem uma série que chama Suits, que é do advogado lá, aí, por que aquele advogado, tipo, os outros advogados têm tanto medo dele? Porque ele já ganhou diversos outros casos, ele tem a maneira dele alcançar aquilo, ele tem aquela, vamos colocar como uma ganância de querer, tipo, ser o melhor no nicho dele, querer ganhar, tipo, tudo que ele faz, ele quer ser o melhor, quer ser o primeiro, quer ganhar, sabe? E isso tá faltando no meio do design, no caso, essa bagagem. Tem uma fala nessa série, na Sulks, que ela é, assim, emblemática para ilustrar isso que você está falando. Agora eu não vou, né, lembrar os nomes dos personagens, mas esse cara que é o principal, né, um poderosão, assim, a imagem dele é muito forte. Agora, que como é podcast, as pessoas não vão ver o gesto. Mas tem uma frase que ele está conversando com outro cara e ele fala assim, life is this. Aí ele põe a mão aqui. I like this. Entende? Então, traduzindo para o pessoal que está só ouvindo, ele fala, a vida é isso, e coloca a mão como se fosse uma régua aqui embaixo. Mas eu gosto disso. Lá em cima. E coloca a mão em cima. Então, você vê que é uma pessoa que ela se nivela por cima, ela não se nivela por baixo. Entendeu? Como se você dissesse assim, Gi, mas ninguém está fazendo isso, ninguém está preocupado com isso. Você está preocupado em fazer o mínimo. Mas por que você ia querer fazer o mínimo? Entendeu? Sim. Quem você quer ser na fila do pão? Então, sabe? Você, tipo, acho que não só eu, mas como todas as pessoas que querem ser design, querem ser diferentes, querem buscar alguma arte, porque se for para mim ser mais um, eu não quero, tipo, ele é um design, tá, mas por que ele é um design? O porquê que ele é, porque ele é bom, porque exatamente, eu quero, eu vou contratar tipo, ele. eu tenho essa ganância de, eu quero ter um nome conhecido, eu quero ter uma coisa que, nossa, aquilo lá foi feito por ele, sabe? Exato. Quero ser, ter nome. exatamente, ter o povo olhar para minha arte, para os meus trabalhos e falar, isso é dele, isso é uma característica dele, isso é muito importante hoje em dia pro design. Por exemplo, que nem os diretores de filme. Tem filme, por exemplo, do Tarantino, que você vê lá e fala, é dele, sabe? É Tarantino. É a mesma coisa. Exatamente. Agora, já que eu puxei esse nicho de diretores, vamos falar um pouco dos seus filmes favoritos, dos seus diretores favoritos. E já deixa dicas para quem gosta de design, gosta de arte, ver aquele filme para isso mesmo, para ver os efeitos visuais, o que tem daquela imagem bonita. Tá. Bom, sobre diretores. Eu gosto muito, olha, vejo que esse diretor que eu vou falar, ele não é nem o mais impecável, tá? Mas eu vou explicar por quê. Eu amo Woody Allen, amo. Existem diretores que são mais, assim, caprichosos do que ele? Existem. Por exemplo, Scorsese. Scorsese é nível perfeição em tantas coisas. Sim. Mas voltando no Woody Allen, eu gosto do Woody Allen porque, não sei se vocês sabem, além de diretor de cinema, ele é músico. Ele tem uma banda de jazz. E o jazz é um ritmo musical que é muito conhecido pelo improviso, tá? É uma música de improviso. E eu costumo dizer que o Woody Allen faz jazz no cinema. Os filmes do Woody Allen são improvisos. Tanto é que se vocês pegarem a filmografia do Woody Allen, ele tem mais de 50 filmes. Isso é muito, mas assim, é muito.
É muito. Então, veja, se o Woody Allen ele fosse perfeccionista, ele não teria tanto filme. Quantos filmes o Tarantino tem? Entendeu? Eu acho que eu tinha pesquisado em base de uns 13, 15, por ali no máximo. Olha, Talvez o Woody Allen, ele estava numa média de um filme por ano, mas assim, ele tem, a filmografia dele é muito extensa. Então você percebe que tem filmes dele que você fala assim, nossa, isso aqui eu acho que ele filmou na primeira e já pegou essa, entendeu? Já pegou essa ideia. Por exemplo, o Kubrick, o Stanley Kubrick, então todos esses nomes que eu tô falando já são meus favoritos, tá? Sim. O Stanley Kubrick, ele é um dos mais perfeccionistas, assim. Entre aspas, dizem, né? Tem livros sobre ele que era chato trabalhar com ele. Porque o negócio já estava bom, não, volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Tanto que a filmografia dele não é grande, só que tudo é bom. Sim. E o Woody Allen, eu gosto do improviso dele, eu gosto porque nos filmes do Woody Allen sempre tem a figura do neurótico, que geralmente é ele, sabe? Sempre tem a figura do neurótico, ele tem muito de autobiográfico nos filmes dele, o humor dele, até porque o Woody Allen é ateu, então ele traz um humor que é muito ácido, que mexe com essa parte dele cética, fora as músicas, né? O jazz, então o Woody Allen entra como um grande favorito. Eu amo Tarantino, de paixão, eu amo Tarantino, eu amo Scorsese, Stanley Kubrick. Acho que todo mundo que queira começar a entender cinema tem que ver Hitchcock. Não existe falar que é cinéfilo sem conhecer Hitchcock. Que mais? Filmes, né? Por exemplo, não é o meu filme. Eu falo que existe uma diferença entre o melhor filme e o filme da sua vida. Com certeza. Tá? Então, não vou falar, esse não é o filme da minha vida. Mas, por exemplo, melhor filme, aquele que você fala, isso aqui é pra gente começar a falar de cinema. Trilogia do Poderoso Chefão. Tem que ver, sabe? E tem que ver com olhos de ver. Olha o pleonasmo aqui, olhos de ver, tá? Trilogia do Poderoso Chefão, pra começar. Então, é filmaço. Um filme que eu gosto muito, veja, eu vou assim dos extremos, tá? Então, um filme que ele me toca e ele é bonito, é um romance. Eu amo Cinema Paradiso pela história dele e pela história do cinema sendo contada. Tem um filme que é mais novo, nem é um clássico, nada, chama Life Itself. Eu vi pelo Amazon Prime. Me mexeu muito esse filme também. E aí, como dica de filme, gente, a gente sempre cruza com os diretores, tá? Sim. Então, eu citei aqui de maneira isolada o Poderoso Chefão, mas assim, o que o Kubrick tem? Vai ver os filmes dele. Então, assim, já viu Laranja Mecânica? Sabe, assim, já pega para ver. Pega a filmografia do Tarantino e vai ver. Que acaba sendo as minhas dicas de filme, sabe? Começa pelos grandes diretores, até para você já nivelar o teu olhar por cima. Porque quando você assistir um filme ruim, você vai falar, credo, sabe assim, você já tá, entre aspas, mal acostumado com o que é bom. Você já sabe reconhecer o que é bom, sabe? Nossa, que legal. Estamos chegando ao fim, infelizmente, do nosso episódio. Mas assim, só pra gente encerrar, a gente sabe que você também é terapeuta, então a gente queria que você contasse um pouquinho dessa parte da sua vida para nós, como que é ser terapeuta, com que área que você trabalha e como é que a gente te encontra nas redes sociais para conversar mais um pouquinho e te conhecer melhor. Bom, nas redes sociais vocês me encontram no Instagram como @Giovana com 2 N's Betinê. E vejam, né, essa a terapia, o ser terapeuta, foi uma transição de carreira que eu fiz há mais ou menos, olha, formalmente foi menos, mas que eu comecei a fazer há mais ou menos 5 anos. Mas isso é um capítulo à parte da minha vida. Mas, veja só, né, como todo conhecimento a gente consegue integrar. Então, aqui a gente está falando sobre cinema, batendo um papo sobre cinema. É a disciplina que hoje eu ministro aqui na Univem. Mas veja, né, o cinema, dentre outras coisas, ele conta a história de gente, né? Ele conta a história de pessoas, assim como a literatura. Até vindo para cá, para a Univem, eu estava falando sobre isso. Então, ele fala daquilo que é atemporal, que são as pessoas, e os medos delas, e os amores, e as emoções. Então, o próprio cinema me dá muito respaldo como terapeuta.
Porque, dentre tantas ferramentas para ler pessoas, entender de pessoas e me aproximar delas como terapeuta e de suas dores, o cinema acaba sendo para mim um recurso maravilhoso. Porque quanta gente eu já conheci através dos filmes. E considerando, tudo bem, mas são histórias. Mas considerando que os dramas humanos, eles são atemporais, muita coisa que eu já vi ali no cinema, eu trago ao repertório que a gente estava conversando. Sim. Eu trago e me ajuda a te entender, a entender ele, quando alguém me procura para o setting terapêutico, né? Para falar, quero fazer terapia com você. É mais uma ferramenta. A parada do repertório, ela pega muito em todas as áreas. Todas as áreas. Então, encerramos mais um episódio. Muito obrigada a você, ouvinte, de ter tirado um tempinho do seu dia para escutar a gente, escutar sobre cinema, escutar um pouquinho da Giovana. Obrigada, pessoal. Gente, eu adorei fazer parte de um podcast. Amei, foi muito divertido. Olha, assim, se deixasse, eu fico falando, ainda bem que vocês estão aqui para controlar o tempo também, mas eu não vi passar. Foi muito gostoso. Obrigada mesmo. E eu tô sempre à disposição de vocês. A gente que agradece de coração por ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui falar um pouquinho com a gente. Muito obrigado, galera. Até a próxima. Beijinho e falou. Beijos. Você ouviu o podcast Break Universitário Univem, um podcast produzido pelos alunos de